Oi, gente querida, que prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar compartilhando os conhecimentos que Deus me deu ao longo de tantos anos de estudo a respeito do livro de Apocalipse, e hoje é a 7ª mensagem que eu vou pregar da série A Revelação do Apocalipse. E o tema da mensagem de hoje é o Reino Milenar de Cristo, primeira parte. Eu vou precisar de 2 mensagens para poder pregar, porque o tema é muito vasto e é extraordinário. Queria muito pedir a ajuda de vocês, que vocês compartilhassem, porque mais do que nunca essa mensagem é relevante para os nossos dias, tá? O que tem acontecido é que muita gente tem se convertido através dessas mensagens de alerta, tá? A verdade é que a humanidade sempre sonhou com a utopia, né? A utopia é uma sociedade perfeita, um paraíso na Terra. É um verdadeiro retorno ao jardim do Éden. Mas a Bíblia, gente, ela é clara ao afirmar que a humanidade jamais poderá produzir esta utopia, esta sociedade perfeita, através de nenhum tipo de modelo de sociedade, nem capitalista, nem comunista, nem socialista, nada que o homem possa produzir será parecido com o reino milenar de Cristo. Simplesmente porque o homem é pecaminoso. Ele é um ser voltado para a corrupção. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus, logo no final dos 7 anos da grande tribulação, quando ele vem para a batalha do Armagedon, logo depois ele vai ter esse período de 75 dias para purificar o templo e julgar as nações, e logo em seguida ele vai estabelecer o reino milenar. Então eu quero explicar de maneira bem pormenorizada, para que vocês sejam abençoados e aprendam a respeito desse tempo extraordinário que nós vamos viver com Cristo aqui na Terra. Amém? Primeiro, eu vou começar falando dos textos bíblicos que se referem ao milênio. O texto de Apocalipse está lá em Apocalipse 20, de 1 a 6, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então esse trecho diz claramente que aqueles que são arrebatados lá no início, antes da grande tribulação, como também todos os que viveram na grande tribulação e não morreram, mas sobreviveram aos ataques do anticristo, estes estarão reinando com Cristo por 1000 anos. Satanás e os seus demônios, em contrapartida, serão presos por 1000 anos durante todo esse período lá no abismo, tá? Aqui não é o Lago de Fogo, é um outro lugar. Mas há muitos outros textos também no Velho Testamento que falam sobre isso, tá? E eu quero ler para vocês pelo menos mais um texto e depois vocês podem pesquisar mais. Está lá em Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5, que diz o seguinte: Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá
que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo, ou seja, no cume dos montes, e ele se elevará sobre os outeiros. Fala, outeiro é monte também. E para ele afluirão todos os povos, ou seja, todos os povos da terra irão para lá. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine nos seus caminhos. Quem que vai estar no templo ali ensinando as nações? Jesus. E andemos pelas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, ou seja, toda a lei, todo o poder será emanado, os ensinamentos, o conhecimento será emanado ali do Monte Moriá, onde Jesus estará reinando, e todas as nações subirão para receber as diretrizes, os ensinamentos. E diz mais: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras, ou seja, não haverá mais guerra, gente, tá? Toda a força das nações, dos povos, será canalizada para o trabalho, né? E diz: uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo aquilo que os homens sonham será cumprido através do governo de Jesus, que estabelecerá paz, justiça, juízo, conhecimento. O potencial dos homens será elevado à potência máxima por causa da presença do príncipe da paz, de Jesus, o nosso rei, o nosso salvador. Há muitos textos que ainda são referentes ao tempo do milênio, e eu quero então falar da atmosfera deste tempo do milênio que acontecerá no mundo inteiro. E aí vocês vão ver vários desses textos que eu vou citar. Em primeiro lugar, será uma atmosfera de paz, porque ele é príncipe da paz. Amém? Lembra de Isaías 9:6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Ele é o Senhor Jesus, é Ele quem governará o mundo inteiro com justiça e com juízo. Lá haverá paz, irmãos, paz, não haverá mais guerra. Isaías 2:4 diz assim: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aleluia, glória a Deus. Até a natureza, queridos, será impactada por este clima de paz, por essa atmosfera de paz. E até mesmo os animais que são predadores, eles não mais matarão as suas presas, eles não mais comerão carne, eles serão vegetarianos. Isso está lá em Isaías capítulo 11, versos 6-9, que diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, ou seja, o predador com a presa. O leopardo se deitará junto ao cabrito, a presa e o predador. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Oh, aleluia! E um pequenino os guiará. Quer dizer, uma criança, alguém vai ter na sua casa um cordeiro, vai ter um leão, um leopardo na sua casa. E os filhos poderão sair, brincar no quintal juntamente com eles nada lhe farão de mal. Que coisa maravilhosa! Tudo por causa da presença do Senhor. A Bíblia diz: a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é a serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. É uma cobra. Não se fará mal nem dano algum em
todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu estou emocionado, sabe por quê, queridos? Porque hoje a humanidade vive debaixo de tanto sofrimento, injustiça social, não é isso? Morte, violência. Os que mais podem oprimem os que menos podem. Mas no tempo em que Jesus governar, não, haverá justiça, amor, paz, equidade, porque de Jerusalém emanará o conhecimento. E a Bíblia diz, porque a terra toda se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa maravilhosa. Não é o homem que vai realizar isso. Não são os grandes líderes. Não acreditem em homens que prometem e são corruptos e depois traem as suas confianças. É o Senhor quem vai realizar isso. Será uma atmosfera, queridos, de alegria. Isaías 12, 3 e 4 diz assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E esta palavra salvação no hebraico, Yeshua, é o nome de Jesus. Então a gente poderia traduzir: vós com alegria tirareis água das fontes de Jesus. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai ao seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. As fontes de águas não são somente as águas físicas, H2O, embora o mundo inteiro terá água, não terá seca, o mundo inteiro terá chuva, águas límpidas, mas fala das águas, de todas as águas, de toda a vida que emana e provém de Yeshua. Isso causa o que, queridos? Alegria, plenitude de alegria. Jeremias 30, versos 18 e 19 diz assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será edificada sobre um montão de ruínas, está falando de Jerusalém, e o palácio será habitado como outrora, porque quem habitará o palácio será o Rei dos Reis, Jesus. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. A alegria do Senhor nesse tempo será também pela presença do Senhor, mas porque a bênção do Senhor vai acrescentar na vida daqueles que o servem. As pessoas prosperarão, as pessoas terão alegria, verão o fruto do seu trabalho, não terão ervas daninhas, não terão pragas. O fruto do trabalho das pessoas será evidente por causa da presença, por causa da glória do Senhor. Aleluia. Será um tempo de santidade também, irmãos. Isaías 4, 3 e 4 diz assim: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito da justiça e com o espírito purificador. Isaías 35, 8 diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminho não errará, nem mesmo o louco. O que a palavra de Deus está prometendo, queridos, e que quando terminar o julgamento das nações, só entrarão no milênio aqueles que creem em Jesus como Messias. Nenhum impuro chegará lá. E de todas as nações haverá um caminho santo que dará em Jerusalém, onde estará o Rei dos Reis. As nações subirão. Lá em Zacarias 14, que diz que na festa dos tabernáculos, se alguém não subir para as nações, festa dos tabernáculos, queridos, é a festa das nações. Não será só o povo judeu, todas as nações subirão para adorar o Rei Jesus, subirão para receber dele as suas bênçãos, as suas direções. Vocês já imaginaram
Muitas vezes eu ouço e eu leio pessoas escrevendo que as minhas mensagens estão transformando as vidas. Vocês já imaginaram o que é ouvir uma mensagem diretamente do Rei Jesus? Vocês me desculpem, mas eu estou muito emocionado porque eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia em que o Senhor vai falar à minha vida, ao meu coração e ao seu coração. Toda vez que eu prego aqui para vocês, queridos, eu digo: Senhor, limpa o meu coração, para que eu possa ser instrumento da Tua Palavra, para que a Tua Palavra emane da minha vida, para os meus irmãos e que eles sejam transformados, para que toda obra do maligno seja quebrada, para que as correntes sejam arrebentadas. Mas, irmãos, naquele tempo é o Senhor quem vai ministrar às nações, aos corações. Aqueles que subirem levarão para todos os povos que ficarão. Os líderes que subirem, chegarão os juízes, os promotores, os políticos, os pastores, todos virão com a palavra vinda diretamente do trono para ministrar aos povos. Vai ser maravilhoso. Vai ser uma atmosfera de glória. No reino de Cristo, meus queridos, a glória de Deus se manifestará plenamente. Isaías 31:5 diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, ou seja, não terá mais deserto, vai ser tudo florido, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aqui, Isaías, ele está usando duas figuras. O Líbano, porque o Líbano tinha os cedros do Líbano, que mesmo no inverno, mesmo com todo o gelo, eles não perdiam as suas folhas, ficavam verdes. E também o Carmelo, que fica na região ali do norte, né, de Israel, na Alta Galileia, ali aquela região, uma região verde, fértil, e ele diz que toda a terra, todo mundo reverdecerá e terá alegria por conta disso. Onde você olhar na natureza estará verde, queridos, por causa da glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Aleluia, gente. Jesus, quando veio a primeira vez na terra, a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Só que ali Jesus estava num corpo mortal como o nosso. Agora, no milênio, ele estará na sua forma plena. Então a sua glória emanará para o mundo inteiro, meus irmãos. Que coisas extraordinárias. Isaías 40, versos 4 e 5 diz assim: todo vale será aterrado, e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. No mundo inteiro, o mundo verá a glória de Deus. Recentemente nós tivemos agora alguns episódios nos céus que eu não tenho dúvidas, mas nem dúvidas, de que Deus está pintando os céus de uma maneira diferente para nos mostrar que está chegando a hora, queridos. Eu creio que nesse tempo, cada pôr do sol vai ser extraordinário, cada nascer do sol vai ser maravilhoso, cada lugar que você olhar vai ser uma glória, vai ser belo, vai ser maravilhoso, porque o Senhor e a sua glória estarão presentes. Então o Senhor está dizendo, a boca do Senhor o disse. Querido, maldito homem que confia no homem, maldito homem que coloca sua esperança em sistemas políticos, em governos humanos. A glória de Deus, querido, só Jesus fará deste mundo um mundo perfeito. O Éden planejado por Deus será estabelecido pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Haverá justiça e juízo. Isaías 9:7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vejam, Isaías 9:7 está dizendo isso, só que eu vou ler agora o 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é menino, mas ele é Pai da Eternidade. Quem é ele? É Jesus. E o versículo 7 continua: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. É um descendente de Davi que estará sentado no trono e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vocês já imaginaram, irmãos? Não haver mais injustiça, não haver mais fome, não haver mais penas que são dadas de maneira injusta, não haver mais juízes que se vendem, não haver mais políticos que fazem leis e que profetizam e que falam de uma coisa e traem o povo depois. Vocês já imaginaram o que é isso? A justiça e o juízo serão estabelecidos através do governo de Jesus Cristo, que julgará o mundo e governará com cetro de ferro. Aleluia! Naquele dia, queridos, para que isso seja possível, nenhuma pessoa que seja humana, que seja ainda pecadora, estará ocupando algum posto de liderança. Não! Todos os postos de liderança serão ocupados por aqueles que têm corpos glorificados. Desde os síndicos dos prédios, desde os juízes, desde os promotores, os vereadores, os deputados estaduais, federais, os prefeitos, os governadores e os presidentes das nações. Todos terão corpos glorificados, incorruptíveis, e serão diretamente comandados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor da Glória, pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Maranata, vem Jesus. É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos, Senhor. Isaías 11:4-5 diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Alguém vai dizer: nossa, pastor, mas então vai ter pobreza? Não, queridos. Este texto começa falando do finalzinho da grande tribulação, quando ele vai julgar com justiça os pobres, e principalmente os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são pecadores e o convocam e o invocam como Senhor e Salvador das suas vidas. A gente sabe que é disso que está falando, porque no Armagedon ele vem para destruir o anticristo, e aqui está em seguida dizendo: e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Quem são esses? São os que se convertem na grande tribulação. E ferirá a terra com a vara da sua boca. Apocalipse diz que sai uma espada afiada da sua boca. É o mesmo tema que Isaías está vendo, que João vê mais ou menos 700 anos, 800 anos depois. Então ferirá a terra com a vara da sua boca, aqui é o Armagedon, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quem é? O anticristo e o falso profeta serão lançados imediatamente no lago de fogo, como diz Apocalipse. Aí diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Em outras palavras, de maneira figurada, aqui Isaías está enxergando o estabelecimento do reino milenar, que é um reino de justiça e de juízo. Queridos, será um tempo de pleno conhecimento. Isaías 11:1 e 2 diz assim:
do trono de Jessé. Jessé é o pai de Davi, tá? Então, aqui é uma relação clara, é uma afirmação que da descendência de Jessé e Davi viria o rei dos reis. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nenhum dos descendentes de Jessé tinha todas essas características e qualidades, somente Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Salvador, o seu Salvador. Ele promete isso, irmãos. Não é maravilhoso você saber que você vai viver dentro de um tempo, de uma atmosfera na terra, onde o conhecimento será multiplicado? A Bíblia diz lá em Daniel que no final dos dias o conhecimento e o saber se multiplicaria. Mas quando Jesus estiver no mundo, irmãos, todas as ciências, Jesus vai mostrar leis da física que o homem jamais sonhou. Jesus vai corrigir as teorias erradas que foram apresentadas por cientistas que eram até bem intencionados, mas que não conheciam a verdade. Jesus vai ensinar tudo sobre a química, sobre a física, sobre a medicina, sobre a astronomia, sobre a natureza, sobre o clima. Jesus vai ensinar como o mundo e o universo foram criados pelo poder da sua palavra. Nós vamos ter aulas de conhecimento, por quê? Porque sobre ele estará todo o conhecimento, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Aleluia! E o mesmo Isaías, capítulo 11, versos 9 e 10, diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Quer dizer, a Bíblia diz assim: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro é subproduto da falta de conhecimento. Então, não se fará nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que estará posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Todas as nações, queridos, vão subir. Caravanas vão subir. Líderes vão subir. E vão ter com o Senhor, eu creio que vai ser ali no Santo Monte, Monte Moriá. As nações vão estar ali e Jesus vai sair como Senhor, como Cordeiro, como pastor, e vai ensinar as nações, ensinar sobre ética, ensinar sobre moral, ensinar sobre justiça, ensinar sobre misericórdia, ensinar sobre graça, ensinar sobre o amor, ensinar que estas coisas são melhores, que o caminho do amor é melhor do que o do ódio, que o caminho do entendimento é melhor do que o caminho do egoísmo, que o caminho da paz é melhor que da guerra, e as nações voltarão para os seus lugares, e ali cada um vai dividir com os outros aquilo que aprendeu, e a glória do Senhor cobrirá toda a terra, porque como as águas cobrem o mar, as águas do Senhor, a glória do Senhor cobrirá toda a terra por causa do entendimento que se emanará da raiz de Jessé, que é Jesus Cristo. Então, queridos, Jesus não só será o rei do mundo, o rei das nações, ele também será o mestre, ele também será o pastor. Ele também será o sábio que vai dar as direções. Quando as pessoas vierem dizendo: Senhor, olha, nós estamos enfrentando este problema, e claro que terá problemas em uma escala muito menor, Jesus vai ensinar, vai dar a solução, e as nações viverão a plenitude do Senhor. Isaías capítulo 41, versos 19 e 20 diz assim: plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira conjuntamente,
porém no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam. A palavra aqui é yadá, conhecimento. Considerem e juntamente entendam. A palavra no hebraico aqui é sakal, que significa discernimento e compreensão, que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Sabe o que Isaías está dizendo? Que até na agricultura, Jesus vai ensinar conhecimentos de como fazer o deserto florescer, de como fazer o ermo ter uma colheita extraordinária. Ele vai trazer ensinamentos científicos, mas que eram conhecidos por ele, porque ele criou todas as leis. A ciência é a busca do conhecimento. Ali estará aquele que criou todas as leis. Ele vai ensinar o mundo inteiro como prosperar. Então, seja na justiça, na lei, na ética, na moral, seja na agricultura, amém? Certamente ele vai ensinar a fazer maquinários extraordinários e novos, irmãos. Mas tem um aspecto que de tudo isso eu amo especialmente. Nessa atmosfera teremos ausência de enfermidade ou deformidades. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que não vai ter aleijados, não vai ter cegos, não vai ter mudos, não vai ter surdos, não vai ter pessoas com hidrocefalia, não vai ter deformidades. Olha o que diz Isaías 29:18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro da Bíblia, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Que coisa linda! O cego vai entrar até na grande tribulação, ele vai ser cego, ele vai ser surdo, mas no momento que ele receber permissão do Senhor dizer, você vai entrar no milênio, imediatamente ele vai ser curado. Então Isaías 33:24 diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. As doenças vêm como consequência do pecado. O pecado gerou a morte. O pecado gerou as enfermidades, as comorbidades, as taras genéticas. Tudo isso veio do pecado. Quando Jesus estiver na terra, não haverá nada disso. Glória a Deus. Em oitavo lugar, queridos, eu quero dizer a vocês que será uma atmosfera de adoração universal. Isaías 66, de 17 a 23, diz assim: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, está falando das idolatrias naquele tempo, né? Que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, que serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Eles virão e contemplarão a minha glória, porém entre eles um sinal, e alguns dos que forem salvos enviareis às nações, a Tarsis, a Pua, a Lude, que atiram com arco, a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas. Aqui fala da gente, tá? Que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Tirarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários ao Monte Santo, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tornarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui em Isaías, gente? Que até os povos pagãos, aqueles que se purificavam para entrarem nos jardins para adorar uma deusa que estava no meio deles, que comiam carnes sacrificadas, que comiam carnes, coisas abomináveis, até rato eles comiam. Incrível semelhança, porque existe hoje, né? Diz que essas pessoas, até estas pessoas que se converterem, não serão consumidas. Ao contrário, diz o Senhor,
Ele conhece o coração e os pensamentos deles. E ele vai ajuntar de todas as nações pessoas que vêm das piores abominações, dos piores comportamentos religiosos, dos piores comportamentos morais, dos piores comportamentos éticos de todas as nações, até de além-mar. O Senhor está dizendo: eu farei deles adoradores, e eles virão como os filhos de Israel, que vêm nas festas, nas festas de peregrinação, vinham para adorar o Senhor. Eles também virão para me adorar, diz o Senhor. Não é lindo isso, gente? E a Bíblia diz que a glória de Deus na vida deles vai transformá-los em sacerdotes do Senhor. Queridos, isso é o que o Senhor já está fazendo. Dos está convertendo aquele indivíduo que ninguém imaginava. Deus está transformando aquele indivíduo que era um pária, que era uma escória, o pior dos pecadores. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu adoro, é esse Deus que eu sirvo, porque Ele transforma as nossas vidas. Ele fez isso com a minha vida. Ninguém esperava que eu pudesse ser alguém decente. Meu próprio pai dizia: eu não sei o que esse menino vai virar. Mas eu fui transformado pelo meu Senhor. Eu fui transformado pelo meu Salvador. Eu sou um desses que vai estar no milênio como um sacerdote, como um adorador. E a Bíblia diz que a adoração do Senhor vai ser 24 horas por dia. Quando ele diz assim, de uma lua nova até outra lua nova, está falando do mês inteiro. E fala de um sábado a outro sábado. Nunca haverá um tempo em que não cessará a adoração ao Senhor. Eu creio que os cultos que Jesus ministrará, talvez no final da tarde, porque lá no Éden, era no final da tarde que Jesus vinha para se manifestar a Adão. Porque, queridos, Deus criou primeiro a tarde e depois a manhã. É assim que está lá no Gênesis. Por quê? Porque Deus quer que a primeira coisa que a gente faça é descansar em Deus. E depois do descanso, então, começar o trabalho. Então, antes de Adão dormir, Deus se manifestava a ele. E depois que se manifestava ali no começo do dia, ele ia dormir. Porque o começo do dia naquele tempo era no pôr do sol. Aí depois de Deus ter ministrado para ele, ele ia dormir. E no dia seguinte, ele levantava para trabalhar. Eu creio que vai ser assim no milênio. No final da tarde, Jesus vai ministrar real time, on live, vai ser uma live, on time. Ele vai ministrar para o mundo inteiro, em todas as nações. E então ele vai ministrar, nós vamos adorá-lo, e aí vamos dormir e descansar, porque Salmo 127 diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Durante a noite, a mente, o cérebro vai processar aquela bênção, e no dia seguinte, na manhã seguinte, nós vamos começar a trabalhar. Então, vai ser uma atmosfera de adoração ao Rei dos Reis. Não é lindo isso, gente? Vai ser uma atmosfera de prosperidade econômica. Isaías 35, 1 e 2 diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Ou seja, o esplendor dessas duas regiões que eram espetaculares, a área do Líbano e também a área do Carmelo, será o normal do mundo inteiro, Isaías 62, 8 e 9 diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão o Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Aqui Jesus está falando de quando muitas vezes o povo de Israel plantava, aí vinham os inimigos e levavam a colheita. É o indivíduo que trabalha, mas quando vai colher é outro que colhe. Deus está dizendo: isso nunca mais acontecerá. Quem plantar vai colher. Por quê? Porque haverá prosperidade no mundo inteiro. E por último lugar, queridos, eu quero dizer a vocês que haverá a presença de Deus. Ezequiel 37, 27 e 28 diz assim: o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão
o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O santuário, queridos, que vai estar lá em Jerusalém, é o próprio Jesus. O tabernáculo é Jesus. Vocês se lembram quando João falou, né? Que o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade? A palavra habitar significa tabernacular. Jesus é o tabernáculo de Deus, é a habitação de Deus entre os homens. Zacarias 2, 10 a 13 diz assim: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Veja que não é uma promessa só para o judeu, né? Mas também para o judeu. Habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Isso é Jesus falando. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá Jerusalém e cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Sabe por que as nações odeiam tanto Jerusalém? Porque Satanás sabe que Jerusalém é o lugar de onde Jesus governará o mundo inteiro. Então, se ele puder destruir Jerusalém, ele acredita que impedirá o propósito de Deus. Mas isso não acontecerá. Jesus governará a partir de Jerusalém. Ezequiel capítulo 48, 35 diz assim: 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade é Jerusalém. Desde aquele dia será o Senhor que está ali, Jeová Shammah, ou Yahweh Shammah, o Senhor estará ali. Então as pessoas, quando comprarem, né, uma passagem de avião para subir a Jerusalém, alguns não vão de avião, tá? Tem corpo glorificado e vão ser trasladados, transportados de um lado para o outro, como Jesus fez. Mas terá muita gente que ainda será humano. Quando eles comprarem uma passagem, eles vão dizer: eu quero comprar uma passagem para a cidade de o Senhor está ali. Jerusalém, a cidade em que o Rei dos Reis governará e habitará no meio dos seus. Queridos, esta é só a primeira parte desta mensagem. Compartilhe com muita gente sem esperança, muita gente que precisa se entregar a Jesus. E eu quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta no sininho para poder receber as notificações de mais mensagens. Compartilhe essa mensagem e abra o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida e ser o teu Senhor, porque se você assim o fizer, você estará juntamente com todos os que nele creem, morando na cidade ou no mundo inteiro, morando no tempo do milênio, neste tempo maravilhoso que o Senhor vai governar entre nós. Amém? É fácil, basta você fazer a oração confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou te ajudar nesta oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e fui tocado por ela. Eu confesso que sou pecador e eu te peço hoje, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro da vida, porque eu quero viver contigo. Quando eu morrer, ou se estiver vivo, quero entrar no milênio, Pai, para viver este tempo maravilhoso que o Senhor prepara. E se eu tiver morrido, Senhor, eu sei que eu estarei ressuscitado, com corpo glorificado, para viver contigo também no milênio. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique as suas bênçãos sobre você. Ouça essa palavra 10 vezes, aprenda, tome posse e comece a viver por essa esperança, em nome de Jesus, para a glória dele. Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.